Hoje também é um dia muito bonito, né? Porque é um dia muito festejado, dia de São João Evangelista, né? É? Não. João Batista. Batista. Qual é a diferença? Sabe a diferença de um pro outro? João Batista era o que batizava. João Batista era primo de Jesus. E né? João Evangelista era o apóstolo amado, né? O João. Que escreveu o Apocalipse. São João Batista, ele foi o santo que perdeu a cabeça por causa de uma mulher, viu, senhor? Você sabia dessa agora, senhor? Sabia, né? Sem vergonha aquela época. Salomé, né? Sem vergonha mesmo, né? Às vezes eu falo assim, o pessoal fica assustado. Como é que é? Mas ele foi decapitado por ódio da dama. Você já conhece a história do Cícero? A cabeça dele numa bandeja. Era cruel, né? Ela tinha que ver a cabeça, né? Mas por que ela tinha tanto ódio dele? Mas é porque disse que ele não podia estar casado com ela, porque ela era mulher do irmão dele. Foi, ele tomou a força mesmo, né? Foi lá, se apaixonou por ela e tomou ela do irmão. Imagina, tomou a mulher do irmão, né? Um negócio meio bárbaro. E aí então ele falava, mas ela queria, porque era rei, né? Era rei. Olha, ela queria. É aquela história, a mulher gosta da carteira, era naquela época, viu? O negócio era que o outro era rei e o outro não era rei, era príncipe, né? Não estava nem na linha de sucessão. Mas o fato é que toda vez que ele passava perto do Rio Jordão, onde ele estava batizando, o João Batista parava e olhava para ele e falou assim, ó, não te é lícito, você está em adultério, né? Então São João Batista, ele é padroeiro do matrimônio, porque ele apontava o erro, e todo profeta é assim, né? Ele aponta o erro e aponta o pecado da época. E por isso, justamente, todo profeta é odiado na sua própria época. Porque as pessoas querem ter um Deus assim, conivente com o meu pecado, né? Aí quando um profeta fala, isso aqui é pecado, é adultério, né? Não pode viver em adultério. E aí a mulher ficou zangada, né? Aí o ódio foi... Tem gente que é assim, vai remoendo, era desse tipo, né? Acho que era Salomé, né? Nojento. Salomé era a filha. A filha, né? Eu esqueci o nome. A Salomé que... porque eu faço teologia. A Salomé que... Eu nem vim preparado para falar dela agora, mas então... Não, fala nome aquela égua de praxe. Mas não lembro o nome dela, não. Mas qual era o nome dela mesmo, hein? O nome da Salomé é a que dançou. A que dançou, que era a menina que ele era apaixonada por ela. Mas quem é a mãe? Não. É porque eu estou com o nome da Jezabel, que ali era... Não, Jezabel é de Elias, a outra... Aquela ali era terrível. Aquela ali era cruel. Pior ainda. Eu fui para a Bíblia para saber como é que ela ia morrer, porque eu não aguentava mais. Ela torcendo, né? Morreu com o cachorro comendo tudo. Caiu lá de cima. Mas Santa Elias tinha profetizado que isso ia acontecer com ela. Não, mas deixa eu falar. O nome não importa. É Herotídida, não? Acho que é Herotídida. Alguma coisa assim, Herotídida. Isso mesmo. Mas o que eu queria falar de São João Batista não era nada disso. O que eu queria falar é porque tem uma coisa que poucos sabem, e que São Luís, Maria Grande Montfort, que fala sobre isso. Eu vou falar de São Luís, né? Do Tratado da Devoção. Ele fala o seguinte, lá na volta de Canaã, Jesus fez o primeiro milagre na natureza, transformou a água em vinho. Mas existe um primeiro milagre, que não é o primeiro milagre da natureza, mas é um primeiro milagre da graça, da purificação do Espírito Santo. E esse primeiro milagre, Jesus operou em São João Batista, quando ele estava no ventre materno, através de Nossa Senhora, a qual Jesus também estava no ventre materno de Maria. E pela boca de Maria, né, Nossa Senhora, Deus usou de Nossa Senhora, para operar primeiro milagre da graça. Qual graça? Purificar João Batista do pecado original, né? E segundo São Tomás de Aquino, alguma santa tem que conversar com nós sobre esse assunto, naquele momento, João Batista pulou de alegria. Quando ele pulou de alegria, porque ele criou, naquele momento, Deus deu para ele o uso da razão. E ele, no ventre de Santa Isabel, ele adorou Jesus que estava no ventre de Nossa Senhora, que é o primeiro sacrário vivo, né? O primeiro sacrário da terra foi o ventre de Maria, né? Então é muito bonita essa conexão. Quer dizer, o primeiro milagre da graça foi São João Batista. Né? Por quê? Porque ele precisava ser preparado, porque ele era o último profeta do Antigo Testamento, mas que ali abriu o caminho para, não um profeta, mas o profeta, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, né? Então Deus tinha que preparar ele ali através de Nossa Senhora, e tudo é através de Nossa Senhora. O primeiro milagre da graça foi através de Maria, o primeiro milagre da natureza foi através de Nossa Senhora, né?
E aí quando Nossa Senhora chega em Fátima, ela diz, eu vim porque Deus quer estabelecer na terra agora a devoção ao Imaculado Coração. Para isso vem pedir o quê? Uma consagração. Então Deus agora quer se servir do Imaculado Coração de Maria para fazer os mesmos milagres que ele fez quando ele veio no ventre de Nossa Senhora, que é o milagre da graça, e transformar as pedras brutas em outros filhos de Abraão. Essa metáfora quer dizer o quê? Quer dizer que transformar os filhos brutos, os pecadores, em outros santos, né? Filho de Abraão quer dizer santidade, né? E isso se dá como? Que Deus quer fazer isso? Através da consagração. Porque quem se consagra a Jesus pelas mãos de Maria, toda a nossa vida se torna um utensílio, vamos dizer assim, na mão de Jesus, para a nossa salvação, para ter um tesouro de graça na comunhão dos santos suficiente para a conversão de outras pessoas, entendeu? Então, depois de consagrado, tudo que acontecer na minha vida, seja a alegria do aniversário, seja o sofrimento da minha vida, Nossa Senhora vai poder utilizar, aproveitar para oferecer a Deus. Por quê? Porque tudo que depois de que eu sou coisa e propriedade dela, consagrada a ela, ela pode ofertar a Deus toda a nossa vida. Né? Cada batido do nosso coração, se Nossa Senhora quiser, ela pode ofertar a Jesus como meio de reparação aos pecados do mundo inteiro. Por isso que é importante a consagração, né? Porque todo o nosso ser pertence aí a Nossa Senhora para poder utilizar. Inclusive as orações, quando a gente for rezar, a gente vai pedir as nossas intenções, não tem problema nenhum, mas vamos dizer que Nossa Senhora queira um terço hoje, de alguém aqui, ou de todo mundo, para salvar uma pessoa, uma alma, lá no país, na Arábia, ou lá na China, ou lá na Bahia, ou qualquer outro lugar, que está precisando dessa oração no momento. Uma pessoa que Nossa Senhora queria muito que se salvasse, mas por algum motivo ela se desembreou pelo pecado, está para morrer e precisa de uma graça. Mas essa graça só vem na justiça de Deus, só vem através da oração de alguém. E não tem ninguém que reze para aquela pessoa. E Nossa Senhora olha então e vê os consagrados dela e fala, não, hoje esse texto do meu consagrado X, eu vou oferecer na comunhão dos santos para alcançar de Deus a graça especial, uma graça especial para a salvação daquela pessoa. Entendeu como funciona? Né? Porque Deus colocou um equilíbrio. A pessoa ainda está viva, né? A pessoa ainda está viva. eu estou colocando aqui um caso hipotético, tá? Mas teoricamente a pessoa está viva e está necessitada daquela graça. Eu estou colocando aqui como se realmente ela tivesse sofrido um acidente e tivesse entre a vida e a morte, né? E está precisando de uma graça naquele momento para se salvar. Mas pode ser também uma grande conversão, uma pessoa que às vezes ela tinha uma grande vocação, acontece muito. Devido às coisas do mundo e tal, etc., ela entrou num beco, num lamaçal, né? E precisa de uma graça para resgatar aquela pessoa, para ela poder cumprir uma vocação que Deus quer que ela cumpra, porque aquela vocação dela não vai ser só a salvação da alma dela, mas de muitas outras pessoas. Está entendendo como é? E aí pode surgir movimentos ou ordem religiosa que pode transformar a vida de muitas outras pessoas. E aí Deus precisa dessas almas que ofereçam a Deus esse sacrifício, né? Você já ouviu falar de Santa Joana d'Arc, né? Tá. Uma coisa muito pouco conhecida. Um professor de teologia estava contando sobre o mistério da comunhão dos santos, como é que funcionava. É um pouco difícil de entender logo de primeira. Eu mesmo demorei para entender essa maneira que Deus age no mundo, né? A comunhão dos santos, que é um grande tesouro da participação de todos nós. Os santos que estão no céu, do sacrifício de Jesus na cruz, e nós aqui que estamos rezando. A igreja militante, né? Que está lutando. Tem uma moça, cujo nome eu não me lembro, e ela estava assim, pediu a Deus que Deus usasse dela do que fosse preciso para mudar a situação da igreja e da França e do mundo. Porque ela viu os pecados, o problema da igreja que estava passando na época e tal. Então ela ofereceu a vida dela. Logo quando ela acabou de oferecer, uma pessoa bateu palma na porta da casa dela. Isso era na França, na época de Santa Joana d'Arc, meio Idade Média ainda, né? Um pouco da Idade Média. E aí ela foi ver, era um leproso. Todo mundo sabe que é um leproso. Naquela época o leproso, a carne caindo, a orelha, né, tal, todo sem nariz, todo cheio de panos, né? E ele viu que ela era uma moça muito bonita, né? E ele pediu um pouco d'água. Ela foi lá, pegou um pouco d'água, deu para ele. E aí ele começou a chorar. Disse, você é tão linda, mas deixa eu falar uma coisa para você. Do jeito que eu estou assim, não sei nem porque você me deu água, todo mundo me rejeita, não sei o quê. Começou a se chorar, porque tal e tal.
Aí ele falou assim, se você me desse um beijo no meu rosto, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Oh, meu Deus. E ela se condoeu e deu um beijo no rosto dele, na bochecha. E ele saiu todo contente. Mas aí ela Ficou com ela. ficou com ela. E ela nunca, mas ela não entendia por que Deus tinha dado essa. E quando ela estava quase prestes já a doença para morrer e tal, ela escutou assim uns clarins, uns tambores. E aí ela viu as pessoas correndo e uma mulher a cavalo, né? E o pessoal não chamava muito Joana d'Arc, chamava a Dama de Lorém, ou a Virgem de Lorém, que veio salvar a França e tal. Chegou a Virgem de Lorém, a Santa e tal. Chamavam de Santa, né? E iam lá, beijavam os pés de Joana d'Arc, quando ela passava a cavalo, só beijava os pés dela mesmo e tal. Queriam tocar na grande Santa, Salvadora da França. E ela não podia se aproximar porque ela estava com a lepra. Ela olhou assim, Salvadora da França e tal. Aí Deus iluminou a inteligência dela, onde ela entendeu que todo o sacrifício que ela estava passando era para que aquela mulher que estava no cavalo, na glória, naquele momento, perseverasse. Porque senão Joana d'Arc não teria conseguido a perseverança de Santo Joana d'Arc para ir lá no rei e enfrentar o rei. E olha que ela quase não foi ainda, né? O São Miguel teve que dizer para ela, ou você vai ou vai para o inferno. A Joana d'Arc, ela tremeu toda, aí ela foi falar com o rei, né? Vocês conhecem a história, né? Eu conheço. Conhecem, né? Quando Joana d'Arc chegou no salão do rei, o que aconteceu? Não conheço não, já ouvi, mas não conheço. O que aconteceu quando Joana d'Arc chegou no salão do rei? Eu não me lembro da história assim. Botaram ela de frente do trono do rei, estava lá ele sentado, né? Aí quando ela tinha que se ajoelhar e beijar a mão do Delfim, chamado Delfim, não era rei ainda, né? Era Delfim da França. Aí ela olhou assim. Não, rei não. A pessoa, como? Que horror, não sei o quê. Né? Não, esse não é o Delfim. E aonde você acha que ele está então? Se ele não é o Delfim, quem que ele é? Eu não sei quem ele é, mas ele não é o Delfim não. Aí ela se levantou, olhou assim, naquele, estava assim, tipo uma festa na corte, né? Tinha todos os cortesões, nobres, assim, ela olhou. Aí atrás de uma coluna tinha um rapaz. Ela foi lá atrás da coluna do castelo, se ajoelhou e beijou a mão do Delfim. Ele tinha se escondido e tinha colocado... Sabe aqueles bobos da corte que tem aqueles negócios pendurados? Então ele só fez tirar aquilo lá e como ela não conhecia nada, naquela época não é como hoje que a gente conhece. Então colocou uma outra pessoa lá, colocou o bobo da corte para fazer ela de boba. Na frente de todo mundo. Todo mundo sabia, menos ela. Né? E menos o cavaleiro que entrou com ela também, que acompanhou ela desde a casa dela até lá. E aí ela olhou assim, não tinha como ela saber quem era. Sim, era. E ela foi certinha. Mesmo assim o pessoal disse, não, isso aqui alguém contou, não sei o que e tal. Aí ela falou no ouvido dele assim, se eu lhe contar coisas que estão só na sua consciência, o senhor acredita em mim? Vamos lá para a sala. Aí ele foi numa sala e fechou a porta com ela. E o pessoal morrendo de medo que ela tivesse uma faca e fosse mandado pelos ingleses para matar o Delfim, né? E aí ele saiu e falou assim, ela é uma profetisa, ela é uma santa. Ela falou para mim tudo que eu tenho na minha consciência, que só eu e Deus sabia. Mas nunca contou para ninguém o que era. Né? Motivo da história, ela então foi nomeada a capitã das forças francesas, o que não gerou muita simpatia dos capitães. Né? E aí mandou ela para a frente de batalha. Chega na frente de batalha, junto com as tendas dos cavaleiros franceses, que tinha lá? Prostitutas. Aí ela falou assim, esse é o exército que ia lutar por Deus? Mas antes se erguesse uma bandeira do diabo, que daí vocês ganhavam a guerra. Para ganhar a guerra de Deus, só tem que fazer a virtude da castidade e os mandamentos da lei de Deus. Aí mandou expulsar ela, mesmo pegou um pedaço de pau, começou a expulsar todas as prostitutas. E aí ela chamou os padres, todo mundo se confessar. Até um capitão lá que era meio revoltado, ela falou, você vai se confessar também. E conseguiu fazer ele se confessar. Né? Então, agora nós vamos conquistar o castelo que está lá na frente. Pessoal, você está doido? Ninguém consegue entrar naquele castelo. Não, é hoje que vamos conquistar. Aí ela pegou os soldados e avançou e conquistou. Conquistou o primeiro, ela falou, agora vamos para o segundo, que tem mais na frente, assim, um pouquinho, né? Não, você está doido? E conquistou o segundo. Aí o pessoal nasce. Aí ficou a forma, então ela realmente é santa para os franceses. E para os ingleses, assim, é uma bruxa. Entendeu? Porque eles não acreditavam que ela tivesse esse poder todo. Mas no moral da história, tinha uma pessoa sofrendo por ela, mesmo com tudo isso daí. Né?
que era aquela moça que deu o beijo no leproso. Né? Então precisa sempre de alguém que ofereça oração pelo outro. Ora, quando a gente faz a consagração, a gente se oferece a Nossa Senhora e a Deus, para que a nossa vida, toda a nossa vida, do amanhecer até o dormir, seja oferecida dessa maneira. Por isso que Nossa Senhora em Fátima falou, é necessário a consagração. E junto com a consagração, a reza do rosário, para obter a salvação não só da sua alma, mas também a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Então, assim como São João Evangelista foi preparado por Deus, através do ventre de Maria Santíssima e através da voz de Nossa Senhora, ele foi preparado, foi purificado do pecado original, para ser um grande profeta, para apontar o pecado e mostrar o caminho, o caminho correto a Deus. Aqui também Nossa Senhora em Fátima, quando ela apareceu, ela pediu a cada um de nós que nesse momento a gente siga o caminho de São João Batista, no sentido de gritar no deserto. Gritar no deserto, falar assim, olha, se o mundo está pensando em coisas horrorosas, não vou nem falar que eu acho que você já sabe, né? Não precisa eu dizer, né? Mas eu vou seguir aquilo que São João Batista falou, eu vou seguir a lei de Deus, vou seguir aquilo que eu prometi no batismo, que João Batista batizou com água, mas nós todos fomos batizados com o fogo do Espírito Santo, no momento que nós fomos batizados e depois crismados, né? Ainda, né? Confirmados, né? Então eu sou um soldado de Cristo. Então, minha Nossa Senhora, e utilize as minhas ações para que realmente possamos transformar o mundo. Está muito parecido com na época de São João d'Arc, né? Muito parecido com os pecados, problemas da igreja, eu acho que problemas aqui, né? Agora nós só deu aquela frase, né? Por fim, meu imaculado coração triunfará, a esperança da vitória. Como é que vai ser? Eu não sei. Eu sei que eu vou fazer o que Nossa Senhora pediu. Consagração, terço, e aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, que Nossa Senhora também pediu, a devoção do primeiro sábado, né? E quem puder, né? Durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a confissão, a comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar o mistério do Rosário com uma intenção. A intenção de desagravar os pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria, né? E aí Nossa Senhora falou que será o nosso consolo nesta terra e a nossa alegria, juntamente com Jesus, no céu. Olha que bonito, né? Aí fica a cargo de vocês. Pode fazer em particular ou em grupo. Nós fazemos em grupo na Igreja Nossa Senhora da Piedade. Esse ano o Padre Marcelo nos convidou, mas não o Marcelo Rossi, não, para Marcelo da Piedade aqui, para a gente fazer todo o primeiro sábado lá na Igreja da Piedade, né? Mas existe outros... Qual é o horário? 5 horas. O terço é 5 horas, agora a missa é 6 horas, tá certo? A gente tem que começar 1 hora antes da missa, né? Quem quiser ir está convidado. Aqui próximo também tem uma casa do pessoal que faz 5 horas, acho que é 5 horas também, né? São os arautos do Evangelho. Acho que é 5 horas lá também, é 4h30, uma coisa assim. É próximo daqui, né? Capela Nossa Senhora Perto do Socorro. Tem a Igreja da Glória também, 6 da manhã, que também é a paróquia que acho que deve ser da Glória, né? O Padre Elano faz, não é ele que faz, é os grupos que fazem, né? Mas lá é longo, das 6 da manhã até as 11 da manhã, até meio-dia. Mas tem um cafezinho no meio do caminho aí, eles fazem um lanchinho no caminho. Aí que eles colocam outras coisas, adoração e tal, etc. Não é só o que Nossa Senhora pediu, eles aumentam um pouco, né? Depois aqui perto, eu sei da Glória, do Arauto, nós estamos na Piedade, tem na Desembargador Moreira a São Vicente, 4 horas da tarde também. Aí fica a critério de vocês. O que eu faço agora é convidar aqui a nossa anfitriã, cujo nome